Olá, sejam muito bem-vindos, né? Eu sou Leonardo e hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões aritméticas, né? Essa primeira aula, né, esse primeiro contato é para a gente poder definir o que é uma progressão aritmética, né? Como que ela se comporta e como que eu identifico se uma sequência, né, que é uma progressão aritmética, ela é crescente, se é decrescente, ou se de fato é uma progressão aritmética ou não é, né? Então, a ideia aqui é trazer para você uma definição básica, né, bem simples, nada muito formal do que é uma progressão aritmética. Então, vou só colocar um título aqui, né, para a gente poder seguir, né? A gente vai falar sobre, deixa eu ver se cabe aqui, tá bom, progressões aritméticas, tá? Então, como eu falei, a ideia, o intuito é mostrar o que é uma progressão, dar exemplos e pensar em situações problema simples que envolvam essa sequência, tá? Então, a primeira coisa a saber é que é uma sequência, né? Então, é uma sequência, mas não é uma sequência qualquer, é uma sequência numérica, né? Uma sequência numérica na qual cada termo, né, ou seja, cada número dessa sequência, né, é igual ao anterior acrescido, né? Eu vou dizer somado ou acrescido. Pode ser, é que se eu falar acrescido pode parecer que está sempre aumentando. Somado a um valor real fixo chamado razão. E aí eu vou colocar de outra cor só para destacar aqui, tá? Beleza? Então é uma sequência na qual é uma sequência numérica, né? Numérica, não é um símbolo, não é, enfim, palavras, não. É uma sequência numérica na qual cada termo, ou seja, cada número é igual ao anterior somado de um valor fixo, chamado de razão, tá? E aí vou dar um exemplo simples aqui, só para a gente iniciar a ideia. Por exemplo, isso aqui é uma progressão aritmética, ó. 1, 3, 5, 7, 9. Isso é uma progressão aritmética. Por quê? Porque cada valor, né, foi adicionado de 2 para obter o próximo, né? Então, se eu somo 2, eu obtenho 3. Se eu somo 2, eu obtenho 5. Se eu somo 2, eu obtenho 7. Se eu somo 2, eu obtenho 9. Tá bom? Então, isso, de fato, é uma progressão aritmética, porque eu vou adicionando 2 a cada passagem. Beleza? É claro que eu não preciso aumentar os termos, já vou mostrar, mas isso aí mostra que isso é uma progressão. Tá? É suficiente para você entender que é uma progressão. Uma coisa importante no estudo das progressões e das sequências de maneira geral é saber referenciar os termos. Então, por exemplo, né, esse primeiro termo é chamado de A1. Né? Então, o A1 vale 1 e o A2, que é o segundo termo, vale 3. Né? Eu estou dizendo que o segundo termo vale 3 e o primeiro termo vale 1. É isso, né? O A2. Né? Então, a representação ela depende da posição do termo na sequência. Beleza? Só mais um detalhe aqui antes da gente passar adiante é que eu queria dizer que aqui, ó, o primeiro termo é 1, já falei, né? Então, o primeiro termo, né, vale 1, beleza? Isso está descrito, acho que bem aí na sequência. E a razão, que eu vou chamar de R, vale 2.
Isso é suficiente para escrever todos os termos, tá vendo? Ó? Porque se eu conheço um termo, e nesse caso é o primeiro, e sei a razão, eu posso ir adicionando 2 e chegando aos próximos termos sem maiores problemas, tá? Então, conhecer o primeiro termo e a razão, né, determina a PA. Vou escrever aqui, ó. Determina a progressão aritmética. Então, o primeiro termo e a razão são suficientes para determinar uma PA, uma progressão aritmética única, tá bom? Repare que essa PA ela tem um comportamento crescente, porque a razão é positiva e eu vou adicionando sempre um valor, né? Então aqui, ó, quando eu usei a palavra somado, eu quis dizer adicionado, né? Adição, mas pode ser uma subtração que não deixa de ser uma soma com valor negativo. Vou mostrar já já. Por exemplo, né? Vamos pegar um segundo exemplo aqui. Exemplo 2, tá? Aqui era o exemplo 1. Tá? Você pode ter uma PA assim, ó. 12, 7, 2, tá vendo? Ó? 12 menos 5, 7, menos 5, 2, menos 5, menos 3, menos 5, menos 8, né? E assim por diante. Isso é uma progressão aritmética e por acaso também com 5 termos. Repare que eu estou subtraindo 5, né? Ó. Então eu estou tirando 5, aqui eu estou tirando 5, aqui eu estou tirando 5 e aqui também eu estou tirando 5. Né? Ou seja, somar 12 com menos 5 me dá 7. Né? Somar 7 com menos 5 me dá 2. Então, eu posso adicionar um valor negativo. Isso faz com que os termos diminuam. Então, enquanto essa primeira aqui, né? Essa primeira, ela tem um comportamento crescente, porque a razão é positiva. Aquela lá, ela tem um comportamento decrescente, né? Então, essa daqui, ela tem um comportamento decrescente. E isso acontece porque a razão é negativa. E aí, só para a gente determinar bem, que nem eu fiz aqui, ó, quem é o primeiro termo aqui, né? O primeiro termo, nesse caso, é 12. Tá vendo? O primeiro termo é 12. E a razão, né? Obviamente, deixa eu usar a mesma cor, a razão é igual a menos 5. Então, isso determina bem a PA, né? Isso aqui, esse conjunto de definições determina a PA. E como eu falei, o fato da razão ser negativa, né, aqui, ó, faz com que ela seja decrescente, tá bom? Bom, então eu já vi que posso ter um comportamento crescente e um decrescente, beleza? Mas eu também posso ter um comportamento constante, que é o último exemplo dessa introdução, tá? Como que eu posso ter um comportamento constante? Se a razão for, por exemplo, 0. Então, se eu pegar uma PA do tipo 4, 4, 4, 4. Aí, 4 termos iguais a 4, né? Ficar quase que uma certa licença poética aqui. Eu estou adicionando 0, ou seja, embora não esteja adicionando nada, eu tentei adicionar uma razão nula, né? Então, não deixa de ser uma PA, só que uma PA constante. Então, ela tem um comportamento constante, não é nem crescente nem decrescente. Ela tem um comportamento constante. E repare, eu posso definir de novo quem é o A1, né? O A1, ele é 4, beleza? E a nossa razão, nesse caso, é 0. Então, se a razão é 0, comportamento constante. Né? Se a razão é
positiva, comportamento crescente. Beleza? Então eu sei se uma PA é crescente, decrescente ou constante pelo valor da sua razão. Beleza? Então isso classifica bem, né, uma PA. Então o que a gente fez aqui? Definiu o que é uma PA, é uma sequência que, né, tem cada termo adicionado de um valor, viu quando a PA pode ser crescente, quando que pode ser decrescente, quando que pode ser constante. E viu exemplos, né, de progressões aritméticas simples. Isso já é suficiente para você resolver alguns problemas. Beleza? Então, esse foi um dos nossos encontros, né, sobre PA. Eu espero que tenha sido claro e, né, enfim, gratificante para você. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui e tchau.